qualquer adversário, porque eles eram bem estrategistas e bem organizados. Mas o mais interessante é que, ao acordar pela manhã, logo em seguida, eles eram tão estrategistas que eles iam pela madrugada para pegar o adversário de surpresa. Só que aí estava um homem vigilante, um homem de Deus, que estava preparado para tudo, estava esperando tudo. E eles não esperavam que Eliseu, ao raiar, ao romper da aurora, tivesse acordado. Foram logo, assim que o dia estivesse amanhecendo, para ver se pegava Eliseu dormindo, desapercebido. Mas diz a Bíblia que o homem, em primeiro lugar, o que é que nós aprendemos? É estarmos vigilantes, estarmos atentos. E aquilo ali, eles esperavam uma coisa, e diante disso tudo, eles se confrontaram com outra. Diz a palavra de Deus que logo ao amanhecer, Eliseu ele se levanta. Quando ele se levanta, ele percebe que a cidade toda estava cercada com cavalos e carros de guerra. Só que ao ver isso aí, o servo de Eliseu, ele indagou, ele perguntou para Eliseu, para o seu senhor, e agora? Nós estamos encurralados, nós estamos sem saída, em outras palavras, nós estamos agora presos e não temos para onde ir, para onde correr. Qual atitude tomaríamos quando nós nos encontramos numa situação a qual estava agora o profeta Eliseu e o seu servo, onde o adversário cercou de todos os lados, e aos olhos humanos, assim como aquele servo do seu senhor Eliseu, ele não viu nenhuma expectativa de estarem saindo dali livre de não ser apanhado pelo exército da Síria. Mas quando o servo que estava vendo e indagando tudo isso, para um homem de Deus, para uma pessoa que teme a Deus, ele está bem tranquilo. Ainda que a situação, na maioria das vezes, pareça para mim e para você que não tem saída. Ainda que no mundo espiritual, as trevas, eles possam até chegar a essa conclusão. Nós armamos uma investida tão grande que agora, aparentemente, eles não têm saída, estão presos, estão encurralados. Nós queremos ver para onde irão agora. Porque o adversário, que é estrategista, ele sempre arma essas armadilhas. E essas emboscadas principalmente contra a igreja. Para que muitos, sem buscar discernimento e visão espiritual, em determinada situação, eles possam olhar e automaticamente eles pensarem, e agora o que fazer? Como fazer agora? Porque verdadeiramente eu não vejo saída. O inimigo tem cercado a minha casa, a minha vida, a minha cidade. E o que faremos? Uma boa pergunta, o que faremos? Nós vamos fazer em todos os ataques, em todos os confrontos do adversário. O que é que a igreja do Senhor deve fazer? É o que Eliseu ele fez. É a atitude que Eliseu tomou. Qual foi, pastor, a atitude que Eliseu tomou? A palavra diz que, em seguida, Eliseu, ele acalmou aquele jovem dizendo, não tenha medo, porquanto mais numeroso os que estão conosco do que o que estão com eles, os que estão com eles. Em primeiro lugar, é que quem está firme em Deus, ou seja, quem tem uma palavra de Deus para uma geração, para um mundo, para as pessoas, a igreja que está focada em Cristo, ela sempre, nesse momento, tem uma palavra para acalmar. Por que que nós temos essa palavra? Porque, assim como Eliseu, ele reconhecia que ele não estava só. A igreja, ela nunca esteve só. Você, meu amado, você, minha amada, nunca esteve só. Existe inúmeros anjos acampando em seu redor para te guardar, para te proteger. E naquele momento, aquele homem que
era um profeta para fazer a obra de Deus, para falar segundo a vontade de Deus. Ele bem calmo, ele acalma aquele jovem e disse: rapaz, fique tranquilo, nós temos um exército bem mais poderoso. Somos mais numerosos do que o dele e bem mais poderosos. Naquele momento, em seguida, ele vai e toma a atitude que nós como igreja devemos tomar quando o inimigo tenta cercar, tenta nos prender. A Bíblia diz que ele orou ao Senhor, suplicando para que Deus abrisse os olhos. Ele faz uma oração: ó Yahvé, abre os olhos dele a fim de que consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carro de fogo em torno de Eliseu. Então Deus ele abriu a visão daquele jovem e viu que eles não estavam só. Que a nossa visão possa estar sendo aberta nesses últimos dias. Nunca estivemos só. Jesus ele é fiel. Ele declarou que estaríamos conosco. Ele declarou que mandaria o Espírito da verdade, o Consolador que assiste o que está no coração de Deus para revelar ao homem. Então hoje, além dos anjos, nós temos o Pai na pessoa do Espírito Santo conosco. Então certamente, Igreja Vitoriosa, nós temos a plena convicção da verdade e do Deus conosco, do Emmanuel. A Bíblia diz que aqueles homens, ele logo após aquele jovem enxergar aqueles cavalos de fogo, aquele povo todo ali ao redor de Eliseu, era muito carros, muitos cavalos de fogo. Eliseu faz outra oração pedindo a Yahvé que feriste aqueles homens de cegueira. E naquele momento Deus fez com que os soldados amorreus ficassem completamente cegos, conforme o pedido de Eliseu. Só que diante disso tudo eu aprendo algo. Eliseu, ele direciona aqueles soldados inimigos, ele toma uma atitude que eu não tomaria. Eu aproveitaria, trazer uma mensagem da parte de Deus para aqueles homens e mandaria embora, mas cada um tem uma visão e um propósito, segundo a vontade de Deus. E tudo ocorre segundo a vontade do Criador. Hoje nós temos uma visão totalmente diferente, porque nós temos vivido e aprendido e aberto a nossa mente de uma forma sobrenatural. Mas ele pega aqueles homens e leva até Samaria. Chegando lá, o rei de Israel queria logo colocar as mãos. Ele pergunta. Então, quando ele conduz, ele diz: olha, a orientação minha é essa. Este não é o caminho, nem esta é a cidade que está procurando. Segui-me e que eu conduzirei ao homem que buscais. E aí ele conduziu a Samaria. O mais interessante é que quando entrar em Samaria, ele torna a fazer uma oração. Ele ora, pede a Deus que abra a visão desse povo, dessa gente, para que vejam. E Deus abre a visão desse povo, ou seja, restaura a visão desse povo, abriu os olhos. E eles observaram que estava dentro da cidade de Samaria. O inimigo agora que estava procurando encurralar ali em Dotã, ao homem de Deus e o seu seguidor, o seu discípulo. Ele pega agora esses homens que eram incontáveis, era um exército muito grande, e agora leva, e esses homens se sentem encurralados dentro da cidade de Samaria, pelo exército inimigo. E quando eles chegam ali, provavelmente eles desarmaram esses homens, eles fazem uma oração, esses homens tornam a enxergar, e o rei, ele diz, o rei declara, o rei consulta a Eliseu: eu devo matá-lo, meu Abba, ou seja, meu pai? Devo liquidá-los, meu mestre? E Eliseu, ele responde: não, porventura costuma tirar a vida daqueles que tua espada e o teu arco fizeram prisioneiros? Dar-lhe pão e água para que alimente e associe-se, e depois volte para o seu senhor. E o rei mandou que fosse servido um grande banquete. Depois
de terem comido e bebido até fartarem, despediram eles e tornaram para o seu senhor. Por causa disso, as tropas da Síria decidiram, por um tempo, de tentar invadir o território de Israel. Com aquela atitude, eu creio que tanto o profeta Eliseu quanto o rei de Israel, com a oportunidade de terminar ou exterminar, terminar com a guerra contra os sírios, com a boa parte dos sírios, porque eles teriam que recomeçar com um número bem menor do seu exército, que eu acredito que o rei lá não tinha ficado só, mas um grande número estava nas mãos deles. O inimigo já estava preso, dominado. Eles alimentaram o exército, achando ele que ia apaziguar, que ia acabar com esse confronto, que o rei Ben-Hadad ia entender. Até por algum tempo foi benéfico. Eles acabaram entendendo, eles acabaram dando uma trégua. Mas nesse momento de trégua, enquanto o rei de Israel achava que Ben-Hadad havia recebido ali como uma trégua, ou quem sabe um pedido de paz, eles passaram um tempo sem nem pisar nas terras, invadir as terras de Israel. Mas logo depois, eles fazem uma das investidas mais terríveis que a Síria já fez contra Israel. Logo em seguida, eles automaticamente fazem um cerco tão grande para atacar e sitiar ali a cidade, ali em Samaria, que trouxe uma fome muito grande, porque o circo ele foi mantido até que o povo começasse a comer cabeça de jumento, cavalos, esterco de pomba, aonde eles começaram, as próprias mulheres comer os seus filhos. Essa era a realidade desse segundo ataque do rei da Síria. Mas aqui eu quero deixar uma palavra para você. Claro que Deus, pela sua infinita misericórdia, levantou depois 4 leprosos, e esses leprosos tomaram atitude e que deram a vitória a Israel. Até mesmo sem precisar lutar, mas havia perdido, havia causado um terror muito grande com esse cerco na cidade. Mas o que é que nós aprendemos, queridos? Nós aprendemos que com o inimigo não se deve se brincar. Eu não posso subestimar e nem desprezar o ataque do adversário. Nos últimos dias nós estamos guerreando e a nossa guerra ela não é física, porque quando a guerra é física, eu posso enxergar o adversário, eu posso estudar qual é a maior arma que ele possui e qual é o seu ataque, o seu ponto forte de ataque. Isso se torna fácil, porque os exércitos eles já fazem isso, eles estudam o seu oponente. Mas quando nós guerreamos contra um inimigo que não vemos, que não conhecemos e não sabemos a forma que ele ataca, eu não preciso e nem devo agora me preocupar, porque já estou inserido nessa guerra, querendo eu ou não, mas eu preciso entender que se Deus foi o próprio Deus que me introduziu em meio a essa guerra contra esse inimigo, e se hoje estou alistado, eu faço parte de um exército de Deus, Deus nunca me deixa só. Deus sempre enviará muitos anjos com carros e cavalos de fogo. Soldados angelicais estarão comigo me protegendo. O que eu preciso fazer é não parar, não baixar a guarda, não parar de lutar. Eu preciso entender que o meu adversário
ele não dorme. É por isso que eu preciso estar vigilante. É por isso que nós precisamos estar nesta guerra se apropriando de algumas armas. A primeira arma que eu preciso me apropriar para estar lutando contra este inimigo, que é poderosíssimo e tem as suas artimanhas, as suas estratégias de ataque, e que na maioria das vezes eu não conheço, é estar sempre em comunhão com o Senhor. É estar sempre fazendo aquilo que o profeta Eliseu fez, orando e pedindo que a mão de Deus esteja me dando direcionamento e me guardando. Eu preciso que Deus, diante desta batalha, é Ele que tem e sabe qual é a forma que o inimigo ataca, quais as armas que ele usa. Então, quando eu clamo ao Senhor, quando você clama a Deus, ele não pode resistir, porque Deus conhece tudo e tem todo o poder, e o poder de Deus está acima de tudo, tem um controle de tudo. Aí nós derrotamos aquela cilada, aquele contra-ataque do adversário. E quando eu me aproprio da palavra de Deus, eu passo a entender o que Deus tem para que eu faça, para que eu cumpra os seus propósitos. Então eu preciso, claro que nós temos inúmeras armas, mas uma das armas, neste momento, principais, palavra e oração. Deus estará agindo direto em meu favor. Eu preciso reconhecer que por mais que às vezes as coisas pareçam ter dado uma trégua, ter se acalmado, mas nem por isso o adversário foi derrotado. Porque até mesmo esse adversário a qual nós estamos lutando só irá parar de lutar, só irá deixar de lutar quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, que tudo for julgado pelo Senhor. Aí sim, a vitória do povo de Deus será completa. Mas enquanto isso, perceba, busque discernimento de Deus. É uma arma poderosa, porque quando eu oro, eu estudo a palavra, me submeto a ela, o Espírito de Deus ele me dá um discernimento. E esse discernimento me leva a entender e ver aonde o inimigo ele quer se infiltrar, aonde o inimigo ele quer entrar e ele quer contra-atacar. E aí Deus nos dá a vitória por completo. Então, que você possa ficar com esta palavra, que esta palavra ela entre no seu coração e faça morada. Se fortaleça. Acima de tudo, se o primeiro lugar eu busco as armas espirituais, eu entendo que quem está comigo é bem mais do que estão com eles, ou que estão vindo contra mim. Eu preciso entender que se eu entendo quem está comigo, certamente eu não vou ficar apavorado. Terei calma. Porque eu sei que Deus está comigo, quem será contra mim? Então, não se atemorize, não se desespere por nada, por maior que seja o ataque do adversário na sua vida. Lembre-se que Cristo, ele morreu por você. Lembre-se que Cristo está com você. Então não ande com medo. O medo ele faz parte do metabolismo humano, da nossa alma. Mas quando você reconhece que você é vencedor em Cristo, que nada vai tirar aquilo que você é em Deus, a alegria, ela vai te contagiar de tal forma que vai aniquilar o medo. O medo já não vai fazer parte mais da sua vida. Aconteça o que acontecer, seja qual for as investidas do inimigo,
essa alegria vai estar estampada na tua cara porque você sabe que em Cristo você é mais do que vencedor. Deus nos chamou para vencer, Deus te chamou para vencer. Erga a sua cabeça, não se desespere, pelo contrário, se alegre. Erga a cabeça e se alegra. Alegra no Senhor, porque Deus está no controle de tudo. Na hora certa, a vitória é do povo de Deus. Esta vitória sempre esteve conosco e ela sempre estará conosco. Esta palavra é algo que Deus direcionou para mim e para a tua vida. Vitória. Passarão geração em geração, mas essa palavra vai estar confirmada no meio do povo de Deus. Muitos irão, porque Deus os prepararão e chamarão. Aí essa vitória encerrou por completa na vida deste homem e dessa mulher. Mas todos aqueles que ficarem, essa palavra vai acompanhar até o último dia que você cumprir o seu propósito. Então não se esqueça. Não subestime o adversário, mas não tenha medo dele. Sempre reconheça que você vencê-lo em alguma etapa da sua vida, em alguma área da sua vida. Reconheça que ele pode voltar. Ele é estrategista. Ele pode até tentar de novo, mas ele é derrotado. Deus já te deu a vitória e todos que estão com você, eles estão trabalhando em seu favor. Para todas as vezes que o inimigo se levantar, querer armar um cerco contra você, Deus te dá a vitória. Que Deus abençoe a todos, fique com essa palavra no seu coração. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você hoje. Que você possa se alegrar no Senhor, na certeza que Deus é vencedor, nunca perdeu uma guerra. E se nós estamos alistados, como eu falei no início, nessa guerra, certamente a vitória é do povo de Deus. Fique na paz, que Deus abençoe a cada um. É tempo, nesta hora eu clamo a você, eu peço a você em nome de Jesus. Esse tempo que nós temos, eu tenho vivido algo que eu tenho amado diante da presença de Deus. É o momento de estar orando, é o momento de estar lendo a palavra, se enchendo de Deus, nos preparando. Certamente o rei virá. E nós, igreja, estaremos preparados para com ele morar. Fique na paz, que Deus abençoe a todos. Até a próxima oportunidade que o Senhor nos conceder. Nos consentir de estarmos juntos, nos consentir e nos agraciar de estarmos compartilhando da sua palavra. Graça e paz da parte do Senhor a todos. Fique com Deus.